exemplifica mais ou menos, seja o seu, seja do Ó, Popó, mas dentro do cemitério. Como é que é a trajetória? Nossos. Na verdade eu gosto, no meu passeio eu gosto de fazer o quê? De reunir o máximo de interesses possíveis presentes no cemitério para ter um grupo o mais plural possível. Eu acho super legal. Tanto que eu divido essa minha retórica, esse meu roteiro, aqui em São Paulo, com a professora Viviane, que é uma historiadora que sabe tudo, especialista em arte tumular. Então a gente conta um pouco das histórias das pessoas. Então, vamos lá, Cemitério da Consolação. A gente fala da Marquesa de Santos, eu falo do Luiz Gama, que para mim é um maior brasileiro da história, um dos maiores brasileiros da história, não foi o maior brasileiro da história. Dos modernistas que estão lá. Então a gente fala de Semana de 22. A gente fala, por exemplo, do Libero Badaró. É um passeio histórico, sobre história. E, ao mesmo tempo, eu não deixo de contar a história das aparições isso da que eu ia te Marquesa. falar. Entendi. Sim, eu não deixo de contar a história, por exemplo, do Coveiro Fantasma. Qual que é essa daí? A história do Coveiro Fantasma é o seguinte, não vou falar o nome do jazigo, tá? Mas um jazigo de um grande industrial italiano, aí já começa a ficar mais fácil, né? Tá. Foi dono de quase tudo aqui em São Paulo. Ali na frente do Palmeiras. Tataravô do Supla. Tá bom, pronto. Tataravô do Supla. Tá bom. E no sepultamento de uma familiar dele, ele teve um mal súbito e morreu. Durante o processo de sepultamento. E aí, a história dá conta de que se você não encontra um túmulo, você vai lá procurar um túmulo, você não está encontrando, você toca o sino 6 vezes e ele aparece para te ajudar. Nossa. Eu vou na administração. Como eu sou cagão, eu vou na administração, eu prefiro ir perguntar onde tá do que chamar o Coveiro. Tem o sino lá? Tem o sino lá. Eles até tiraram a cordinha, acho que de tanto que o povo tocou lá, o cara deve ter sido afastado por burnout, de tanto que o povo tocava o sino lá, o Coveiro Fantasma acabou tendo burnout. Caramba, então assim, tem essa... Tem as histórias dos milagreiros do Cemitério da Consolação, por exemplo. Uma história que eu acho muito bonita e que também nos dá a possibilidade de acessar ainda uma doença que existe entre a gente, que é o feminicídio. Por exemplo, a Maria Judite de Barros é a milagreira mais famosa, mais conhecida do Cemitério da Consolação. Ela era uma senhora que tinha uma doença degenerativa e sofria agressões recorrentes do seu marido. E a dona Maria de Barros, depois de uma sessão de agressão, foi morta por ele. Ela foi enterrada, houve uma comoção muito grande. Isso eu acho bonito da história dos milagreiros do cemitério, porque denota que antigamente as pessoas tinham um compadecimento, uma empatia comunitária ainda presente. As pessoas, depois que morria alguém de forma brutal, de forma que nos comovia, as pessoas iam no cemitério rezar por elas. Isso eu acho muito bonito. Então eu gosto muito do fenômeno de milagreiros do cemitério exatamente por isso. Então a dona Maria Judite foi sepultada. A primeira devota da dona Maria Judite foi uma senhora que também sofria agressões. Ela foi pedir ajuda, foi rezar, vivia rezando para Dona Maria Judite, e por conta dessa afinidade trágica delas, ela pediu ajuda para Dona Maria Judite, e Dona Maria Judite ajudou ela. O que ela fez com o marido da mulher, eu não tenho a menor ideia. Mas ela ajudou a cessarem essas agressões, e essa devota colou um exvoto. Exvoto é aquela plaquinha, agradeço a graça alcançada, uma homenagem, algo que marca aquele lugar como um túmulo que tem alguém, uma divindade que pode te ajudar nos seus problemas. E aí muito mais gente acabou indo lá ao longo do tempo. E o muito interessante da Dona Maria Judite é que, nos anos 2000, uma turma de um colégio, um professor do 3º colegial levou e acabou explicando o que era, os milagreiros, que era a Dona Maria Judite, o que tinha acontecido com ela, e falou assim, pô, ela é uma milagreira, vocês vão fazer vestibular ano que vem. Por que vocês não pedem ajuda para ela? E todo mundo que pediu passou no vestibular. Então a Dona Maria Judite de Barros virou a milagreira dos vestibulares. Isso aqui.